Raquel. Ela gosta desse aqui, né? Ó, dá uma olhadinha, ó. Olha você aqui, ó. A Raquelzinha, ela não falava nada. E eu ficava assim, preocupada, porque quando ela queria alguma coisa, ela gritava, gesticulava bastante, e a gente não conseguia entender. Então eu fiz uma proposta para as crianças. Nós vamos ensinar a Raquel a falar até no final do ano. E deu certo. As pessoas como eu, que desafiam a deficiência mental, aprendem a conviver com as inseguranças das pessoas. As pessoas ficam incomodadas, não sabem o que fazer, o que dizer. Eu percebo que algumas pessoas sofrem com isso. A melhor maneira de superar esse sentimento é enfrentar a deficiência, procurando conhecer as pessoas com deficiências, revendo as velhas ideias sobre deficiência mental. Uma pessoa deficiente mental é diferente. Seu lado intelectual é afetado. Não existe cura porque a deficiência mental não é doença. Mas a gente tem a capacidade de aprender. Deficientes mentais demoram um pouco mais para aprender. Mas a gente gosta de aprender. E de preferência com as outras pessoas. E a gente espera sempre a criança normal, né? E em família realmente nunca teve problema, né? Isso foi uma surpresa, tanto da parte da minha família como do meu marido, não tem nenhuma criança especial. A gente vê as crianças dos outros, mas você nunca espera para você. Então, é uma maravilha as outras, né? Mas foi um choque, como sempre, né? Eu acho que toda reação, a primeira reação é um choque, o aceitamento, né? Por ser a gente, assim, um casal novo, né? E você não sabe o problema, na hora você não sabe o que causa. Muitas deficiências podem ser prevenidas. É por isso que é muito importante conhecer as causas. Às vezes tem confusão na formação de genes, ou então uma doença que a mãe teve não foi bem tratada. Excesso de fumo, bebida alcoólica e certos medicamentos. Essas situações ameaçam a formação do feto e da saúde da mãe. Mas tem outras situações que não dependem tanto dos pais. É o caso de um lugar como esse. Aqui não existe o saneamento básico. A população que vive num lugar assim pode pegar alguma doença. A água e os alimentos podem ser contaminados. É por isso que é importante exigir que o governo cuide do lugar onde vivemos. Nas televisões e nos jornais tem sempre notícias desagradáveis sobre os hospitais e as maternidades. O atendimento, na maioria das vezes, é péssimo. O parto nessas condições é um risco para a criança e para a mãe. Há leis para que todos tenham um bom atendimento médico. Direito a testes e mostra se o bebê terá algum problema. Dia de saída, o médico pediatra do hospital veio e falou conosco
que a minha criança era uma criança especial. Inclusive ele usou um termo assim que me chocou, que ela era mongol. Esse foi o termo. Então aí me chocou, porque eu não conhecia esse termo novo da síndrome de Down. Então aí foi um arraso. Então aí nós conversamos com ele, ele falou assim, não, isso aí a gente vai conversar, vamos fazer uma série de exames para confirmar. Eu falei, confirmar não, doutor, o senhor tem a certeza, o senhor está há quanto tempo nesse ramo aí? O senhor sabe, pode falar a verdade. Algumas pessoas acham que a deficiência mental é sempre hereditária, mas nem sempre ela é. Na minha família, por exemplo, não tem mais ninguém que tenha a síndrome de Down. De qualquer forma, há vários exames que comprovam algumas deficiências. Alguns antes da criança nascer e outros depois que a criança nasceu. Por exemplo, o exame do pezinho. Ele comprova se o bebê pode ter algum tipo de problema. Esse exame é obrigatório em todo o Brasil. Só para lembrar uma conquista da cidadania. É um direito de todos nós que está dentro da Constituição. A criança tem algum atraso, esse atraso tem que ser detectado o mais precoce possível. Quer dizer, a partir do momento que a gente percebe esse atraso, a gente já inicia um processo de avaliação para ter a certeza, confirmar se existe realmente atraso nessa área e aí prioriza o atendimento nessa área. Com isso, os pais são orientados a como estimular, como proceder com as crianças e, se houver a indicação, até um atendimento específico naquela área. E a gente tem medo do que você não conhece. E como eu não conhecia o que era a síndrome, realmente no começo eu fiquei com muito medo. E você, quando você tem medo da coisa, você até às vezes tenta se afastar um pouco, né? Mas depois eu vi que não era bem por esse lado, que a gente tinha aqui a luta. Os pesquisadores da deficiência mental observaram um fato curioso. Em comunidades com pouca competição e exigências, a aceitação de deficientes é mais fácil. A integração dos deficientes nesses lugares é natural. Eles conseguem aprender e se desenvolvem, e conseguem se relacionar com os outros. São pessoas úteis e, na maioria das vezes, conseguem trabalhar. Eu acho que no dia a dia as pessoas andam competindo por tudo. A cobrança de desempenho é muito alta num lugar assim. Às vezes os deficientes não conseguem acompanhar o ritmo e acabam sendo excluídos. A metade das pessoas com alguma deficiência são consideradas deficientes mentais. São 7.500.000 pessoas aqui no Brasil. É a metade da população da cidade de São Paulo. O grau de deficiência de cada pessoa não é o mesmo. A capacidade de aprendizagem também não é igual. É importante que todas as pessoas que trabalham com o indivíduo com algum grau de deficiência conheçam o potencial desse indivíduo, para que possam diferenciá-lo dentro do mesmo tipo de deficiência, indivíduos que tenham potencial maior ou menor, pois a pessoa é deficiente numa área, mas pode ser extremamente eficiente na outra área. Muitos pais só descobrem que os filhos são deficientes dentro da escola. São crianças deficientes de grau leve que demoram muito para dar a início à leitura. Elas têm dificuldade de escrever, de fazer contas.
Elas não conseguem acompanhar os outros alunos. A professora desconfia e aí ela chama os pais. É por isso que muitas pessoas trabalham muito com pessoas deficientes. E agora o número 6? Cadê ele? Rivex. Cadê o número 6, hein, Tainá? O 6, não é o 2 que você quer, o 6. Isso! Muito bem, traz aqui. Ótimo! Eu mesmo me lembro de quando eu estudava aqui nessa escola. As classes têm poucos alunos. Os professores são profissionais e especializados no ramo da deficiência mental. Nem a criança com deficiência mental está preparada para a escola e a escola também não está preparada para atender essa criança. Mas, lamentavelmente, a nossa estrutura educacional ainda não está preparada para dar para o aluno especial, principalmente o aluno com deficiência mental, o atendimento que ele precisa numa classe do ensino regular. 3, 7 e no cérebro. Vamos procurar com 3? Qual que você acha que tem 3? Vai. Eu acho que todas as escolas deveriam aceitar alunos deficientes e não deficientes dentro de uma mesma classe. Alguns deficientes mentais iam achar difícil estudar com pessoas não deficientes. Eu acho que a maioria não teria problemas de se adaptar. A gente também começou a refletir sobre a nossa visão. Eu acho que houve um crescimento, como eu já disse para você, em relação à nossa visão. E nas discussões a gente viu que nós também víamos a criança preocupados apenas em estar trabalhando as dificuldades das crianças que vinham para cá, sabe? E esquecíamos do potencial dela. Que hoje, com essa integração, a gente está mais preocupado com o potencial, com o que ela é capaz, sabe? Então a gente dava assim uma de técnico mesmo, né? A criança chegava, a gente avaliava, não, ela tem dificuldade nessa área, naquela área, sabe? E ficava só nisso, a gente esquecia de ver o potencial delas, sabe? Então foi uma das coisas que nós mudamos, sabe? E com a ida dessas crianças para a escola, sabe? As dificuldades acho que ficaram pequenas lá, sabe? Eu acho que com os conteúdos pedagógicos dentro de sala, poderia-se trabalhar as dificuldades, mas não esquecendo do potencial dela, sabe? Então foi um dos grandes crescimentos nossos também, dentro da nossa visão profissional. Este livro que eu estou escrevendo retrata a minha luta com a deficiência mental. Espero que a nossa conversa tenha te ajudado a entender melhor a respeito da deficiência mental. Procurar em cada um a eficiência dentro da deficiência. Ela pode ter uma bailarina, pode ter uma pintora, pode ter uma jogadora, pode ter uma música. Em vez dos pais ficarem reclamando e perguntando por que nasceu assim, então que elas realmente estimule. E com certeza vão ter muitas Alines por aí. Eu acho que a gente deve fazer de tudo para procurar mesmo integrá-los na sociedade. Não é criá-los para a gente, não. É para a sociedade. Porque aí eles convivem na sociedade. Senão eles fazem um mundinho deles.
Olha o nariz, olha o nariz. Foi um choque terrível, foi muito terrível, mas depois faleceu. Se Deus mandou ela para mim depois de tanto tempo, eu achava que eu nem ia ter filho mais, né? Uma choradeira só, porque na hora do parto o médico já falou. Eu não acreditei, o pai não acreditou, a mãe também não acreditou. E quando ela nasceu, eu notava assim que ela era muito pequenininha, sempre foi pequenininha. Ela está com 8 anos e é sempre miudinha assim. Ela cabia num travesseiro. Quando a Bel nasceu, eu não tinha feito exame para saber se a criança teria ou não algum problema. Vou ser sincera, não era uma criança bonita. E ele falou assim, ela é muito linda. Eu falei, não é, ela é diferente dos outros filhos. Ele falou, não é diferente. Né? Eu falei, ela é diferente. Nunca tivemos um caso desse na família. Então a gente não esperava aquilo, né? Aquilo para nós foi um choque muito grande. O pai chorou demais. A mãe fez promessa de tudo quanto era jeito. No dia de saída, o médico pediatra do hospital veio e falou conosco que a minha criança era uma criança especial. Inclusive, ele usou um termo assim que me chocou, que ela era mongol. Esse foi o termo. Então, aí me chocou, porque eu não conhecia esse termo novo da síndrome de Down. Ela nasceu, foi direto para a UTI, porque nasceu de parto prematuro, e houve uma suspeita e conversaram com meu marido, de que ela teria um problema de coração, problema cardíaco, e que ela seria portadora da síndrome de Down. E aí, antes dele chegar no quarto, eu falei com a enfermeira, você pode chamar a pediatra? Eu quero falar com a pediatra. Ela falou, você quer falar com ela? Eu falei, quero. Ela falou, ela vai vir amanhã de manhã. Aí a pediatra chegou, eu falei pra ela, o que você quer, mãe? Eu falei, eu quero uma explicação, porque meu filho é diferente. Ela falou, como, mãe? Ela sabe como que eles... Como? Eu falei, ela é diferente dos outros filhos, doutora. Eu não vai me enganar, porque eu tive 6 filhos. E a Marina essa criança é diferente. Aí ela falou, mãe, essa criança é diferente mesmo. Eu falei, qual é a diferença dela? Ela falou, essa criança, ela vai ter que estudar numa escola especial, ela vai ser diferente, porque essa criança, você já viu aquelas crianças que tem o olhinho puxado? Eu falei, já vi sim, então. Ela é essa criança. Aí eu comecei a chorar. Às vezes, pode ter acontecido uma alteração no código genético quando o feto estava se formando. Outras vezes, uma lesão, motivada por doença ou algum tipo de agressão ainda na fase de gestação. As causas que podem determinar a deficiência mental variam. Mas, desde que nasce, o bebê deficiente mental precisa de atenção especial. Na maternidade, nós teríamos 2 situações. A situação de crianças que já têm algum problema anterior, isso é, alguma alteração pré-natal, que seria no caso aí uma alteração hereditária, ou mesmo alguma alteração adquirida durante a gestação, como por exemplo, você teria as infecções da gestação, a rubéola, ou o efeito do álcool, do fumo na gestação, e uma criança que não tem nada na gestação, porém apresenta problemas na hora do parto. Então um parto demorado, um parto difícil, a criança nasce com alguma dificuldade respiratória e aí ela vai precisar de cuidados especiais e isto pode vir a determinar no futuro uma deficiência na criança. Eu mesma, como nunca tinha convivido com uma criança assim, eu achava que aquilo não ia andar, que não ia falar. Aquilo para mim era um sofrimento olhar para aquela criança, sabe? Eu olhava e falava, não acredito.
A criança que tem algum tipo de alteração já detectada, genética, essa criança com certeza é uma criança que vai apresentar algum grau de deficiência. Então o programa deve ser instalado logo após o nascimento da criança, então ela já vai para um programa de estimulação, onde ela vai receber todos os cuidados especiais, priorizando a área que é mais prejudicada, física, mental, enfim. Né? Agora, a criança que tem uma alteração no momento do nascimento, essa criança a gente não sabe se ela vai ter ou não uma deficiência. O que ela pode vir a apresentar é um atraso no seu desenvolvimento. Esse atraso muitas vezes não é percebido logo, e aí a gente tem a obrigação de fazer o acompanhamento dessa criança para tentar detectar o mais precoce possível esse atraso. A minha sensação é que o mundo caiu sobre a gente, né? A gente fica um pouco triste, sem saber para onde vai, se volta para casa, se fica no hospital, se vai para uma igreja, se vai para uma praça, a gente fica sem saber para onde vai, né? Os programas de estimulação que a gente tem de crianças visam principalmente a minimizar os atrasos no desenvolvimento. Então é importante lembrar que algumas crianças prematuras, algumas crianças que nascem com baixo peso, isso hoje em dia até é uma situação relativamente comum, essas crianças atrasam o seu desenvolvimento, mas dentro de uma normalidade, porque a gente não pode considerar que a criança que nasceu de tempo correto, de 9 meses, né, tenha um desenvolvimento e a prematura tenha o mesmo desenvolvimento, porque ela nasceu antes, ela não teve a maturação suficiente do seu sistema nervoso. Então, ela tem um tempo, quer dizer, ela tem uma diferença de tempo que ela vai recuperar. Essa recuperação, esse fenômeno de recuperação, ocorre principalmente dentro dos 2 primeiros anos de vida da criança. Então, essa criança vai ter essa recuperação natural, ela vai estar atrasada, porém, dentro do que a gente chama de normal. Portanto, uma criança que não tem a sua deficiência instalada e que dentro desses 2 anos ou até o 3º ano de vida recupera e aí passa a desenvolver normalmente como aquela criança que nasceu no tempo correto. Para mim foi uma coisa mais fácil porque eu já conhecia crianças com a síndrome de Down através do colégio onde estudava, da creche onde estudavam as minhas outras 2 filhas. Porque eu sei, a gente faz de cada 6 meses para estar podendo demonstrar qual que é o nosso trabalho aqui, tá? E prestar atenção... Quanto antes um bebê deficiente mental ou com sintomas de atraso em seu desenvolvimento for estimulado, melhores chances ele terá de conquistar cada etapa de seu crescimento. O período anterior ao desmame, como se sabe, é crucial para qualquer criança. O momento do nascimento é um choque para o bebê. Ele saiu de um ambiente onde viveu 9 meses protegido e, agora, necessita de demonstrações claras de segurança. O contato reconfortante com o outro corpo traz essa segurança a ele. O trauma do parto é amenizado pelo carinho e cuidados que o bebê recebe da mãe. À medida que cresce, o bebê compreende que suas ações produzem certos resultados. Cada vez mais, ele busca a repetição daquelas sensações mais agradáveis que experimentou. É assim que todos nós começamos a aprender. Para a maioria das crianças, esse processo é natural. Fui trabalhando, né? Eu falei, eu quero saber como que eu vou fazer com essa criança, né? Porque eu não sabia nada disso. Porque enquanto está lá na vida dos outros, eu não procuro mesmo. Tinha muito o que fazer. Então eu só olhava, ai que judiação, é isso que eu enxergava com esse olho, né? Que dó, aquela criança diferente. Mas depois que eu tive a minha, eu falei, não, agora eu quero trabalhar para ver
mesmo que ela tenha síndrome de Down, mas eu quero que ela aprenda, porque a doutora falou, ela é diferente, mas ela vai aprender. Eu briguei com o médico, né? Porque eu falei, como que o senhor deixa, né, vir ao mundo uma criança assim, né? A mãe até ficou sentida comigo, porque disse, mas é um ser, né? Ela ficou sentida comigo, mas eu achava que não podia vir uma criança desse jeito. Mas... Ao nascer, o bebê já te mostra vários indícios se ele tem risco ou não de vir a ter um atraso no desenvolvimento. As crianças estavam chegando para estimulação precoce, intervenção precoce, com uma idade acima de 2 anos. E para a gente isso já é considerado muito tarde, porque no primeiro ano o cérebro, o sistema nervoso, ele tem um desenvolvimento muito grande. Então, a gente queria que essas crianças chegassem antes do primeiro ano, né? Então a gente fez todo um trabalho de sensibilização, desde pediatras, creches, do que era o bebê de risco, né? E quando encaminhados. Era au, au, au pra cá, era au, au, au pra lá, era au, au, au pra todo lado. A criança deficiente deve ser estimulada de maneira consciente. Ela precisa do apoio sistemático não só da família, como das pessoas que com ela se relacionam. E de apoio de especialistas e profissionais que possam ensinar técnicas de estimulação. Então o que a gente trabalha bastante, a criança quanto mais sem roupa, melhor. Então tá sem a calcinha, sem a meia, quando tá bem calor, poder tá deixando sem blusa, uma camisetinha bem fininha, tá bom? E você tá aproveitando e brincando bastante com ela, usando estímulo auditivo, né, pra chamar a atenção. Isso. Tá vendo como ela responde bem? Virando pro lado e aproveitando as próprias reações da Kelly, tá? Lá, isso, dela pegar no pé, o balançar o corpo, tá? Ela tá descobrindo as partes do corpo, conhecendo a mão, conhecendo o pé. E tudo que você for fazer com ela, sempre conversando bastante, tá? Ela tá reconhecendo o rosto, você vê como ela me observa, né? Então você usa o seu rosto como estímulo. Olha lá, ó, ela segue aqui. Oi, Kênia, a sua voz como estímulo. Ai, menininha. Essa posição, a posição de barriga para baixo, é muito importante. Então é preciso que você deixe ela um pouquinho de barriga para baixo, tá vendo? No comecinho, o que acontece? A criança, a tendência é ficar com o narizinho apoiado. Então o que a gente usa? Esse rolinho aqui, ó, que você faz com a toalha, para ela estar colocando os braços nessa posição para ter o controle de cabeça. Mas sim de instrumentalizar a mãe para ela acompanhar o desenvolvimento, conhecer o desenvolvimento do seu filho, saber fazer uma leitura de quando esse desenvolvimento não vai bem e conhecer alguns recursos que no dia a dia, dentro da casa dela, ela pode estar utilizando para estar intervindo com esse bebê, né? Por isso, o maior trabalho nosso aqui é com a mãe, é torná-la assim, um agente estimulador, né, do bebê, e nós somos só assim, mediadores dessa estimulação, né? Nós não estimulamos diretamente. Observando, então, percebendo e acompanhando onde está o estímulo, né? Então, localizou aqui, vim para esse lado. Oi, Kênia. Tá? Então, a gente faz assim. E a gente trabalha com as crianças na faixa etária de 0 a 3 anos de idade. Nós conseguimos desmembrar para a parte de prevenção. E que nós elaboramos um projeto que é o PEP, né? Esse projeto de prevenção, que nós iniciamos o atendimento no PAN, é um posto de atendimento médico, e a gente faz a triagem das crianças. Então toda a avaliação é feita lá. Pela equipe, né, nós vamos em 3 profissionais, uma fisioterapeuta, uma fono, uma TO, e nós avaliamos a criança, e lá nós colhemos a história com a mãe no primeiro dia, e lá a gente monta grupos de orientação com mães. Então, as crianças que a gente percebe que tem um atraso no desenvolvimento motor,
elas ficam lá no PAN. E as crianças que a gente detecta já alguma alteração, ou na história, a mãe já conta um problema de parto, ou um problema na gestação, e a gente detecta já uma alteração na criança, a gente encaminha aqui para o grupo de orientação do CF, do Centro de Educação Especial. O cérebro tem um crescimento grande dentro do primeiro ano de vida, até o terceiro ano ele começa um processo de maturação, se prolonga até o quinto ano. Então, nesse processo de maturação, o que pode ocorrer é que um neurônio que foi lesado seja substituído por um outro neurônio que esteja são. Então, a criança que teria uma função prejudicada por não ter aquele neurônio, ela teria a chance de ter aquela função reparada por um outro neurônio, tá? E esse fenômeno a gente conhece como plasticidade do sistema nervoso. Então, depois que as crianças passam pelo atendimento individual, aí ele encaminhado, ele já pode fazer parte de um grupo. E nesse grupo a gente trabalha também a socialização. E esses trabalhos a gente faz sempre através de brincadeiras, de brinquedos. Porque a criança tem que ser mesmo brincando, né? No ambiente dela é um brinquedo que vai chamar a atenção. E a gente usa muito, então, a sucata, porque muitas mães aqui não têm condições de comprar um brinquedo elaborado e nem há necessidade para isso. Então, se ela está percebendo o estímulo visual... Os 3 primeiros anos de vida são fundamentais para a integração da criança deficiente mental. Orientados por técnicos, os pais podem dar um apoio decisivo para a criança deficiente mental conquistar sua independência. Na escola, e depois, na sociedade. A gente aprende a amar demais a criança que tem síndrome porque ela passa a ser a nossa dependente. E a gente também passa a depender dela, porque a gente passa a amar tanto, porque é um amor tão mútuo, né? Simples. Porque ele fez também outros tratamentos quando era pequenininho para desenvolver, né? E hoje ele pode se dizer que é uma criança normal. Bebês com deficiência mental ou com atraso no seu desenvolvimento neuromotor necessitam de atenção especial. Logo depois que nascem, é preciso que sejam encaminhados para um programa de estimulação intensiva, orientado por médicos e terapeutas. O apoio dos pais é decisivo para que a estimulação dê resultado. Carinho e a participação ativa nos exercícios e atividades ajudam o progresso do bebê. Superada esta fase de estimulação, o bebê,
agora criança, inicia uma nova etapa em sua vida. Como todas as crianças, a criança deficiente mental descobre um mundo que pode ser fascinante e criativo, o mundo do faz de conta. No exato momento que Esmeralda tentou tirar a máscara do candidato, descobriu que aquele rosto horrendo era de verdade. É claro que as pessoas não perdoaram. Começaram a jogar tomate, polvo podre, a maltratar. Esmeralda! Eu trouxe algo pra você comer. Eu trouxe algo pra você comer. Isabel tem 6 anos. Como as crianças de sua idade, está começando a perceber o corpo. Presta atenção aos detalhes e tudo que é diferente chama a sua atenção. A fala é uma conquista recente. Palavras como preconceito e discriminação são difíceis de serem entendidas e pronunciadas. Fazem parte do mundo adulto, que ela tem necessidade de explorar, procurando seus próprios caminhos. Das pessoas. Você pensa que elas são boas como eu? As pessoas são más, mesquinhas. Elas não gostam do que é feio. O que é feio elas esmagam, quebram, jogam para um canto. Brasília, vou morrer de saudade. Qual é o seu nome? Me chamo Brasília. Sabia que um dia ia te encontrar. Eu aprendi a gostar da Paulinha. Eu mandei fazer um desenho. Nós íamos fazer um desenho. Aí, sobre alguma coisa que eu estava lançando. Era um personagem. E ela desenhou, assim, um ovo. E pintou o ovo de vermelho. Aí chegou pra mim e falou, toma, você é um ovo. Aí eu falei assim pra ela, por que, Samuel? Porque você é gorda. A Isabel chega em algum lugar e para ela é a coisa mais normal do mundo estar com outras pessoas como ela, diferentes dela e outras como ela. Não existe aquela coisa de eu sou diferente ou eu não sou diferente. Apesar de ser, ela não se sente bastante integrada com o grupo. O brincar é o trabalho de crianças na idade de Isabel e Paulinha. E como trabalho, deve ser valorizado. Brincando, elas aprendem. Convivendo e interagindo com outras crianças e adultos. Um mundo de representação onde quer que elas estejam. A concentração com que se entregam a esta tarefa mobiliza toda a energia, todas as suas capacidades. Momento ideal para todo tipo de aprendizado. Tendo isso em mente, várias entidades e empresas se ocupam em desenvolver e adaptar brinquedos para crianças deficientes. Para elas, brincar é coisa muito séria.
Lykotek, em sueco, significa biblioteca de brinquedos. Surgiu na Suécia no início dos anos 60, uma iniciativa de mães de pessoas portadoras de deficiência. Em novembro de 95, nós inauguramos aqui no Brasil. Neste encontro de jogo, nosso objetivo realmente é o lúdico, é a inclusão social, é essa família estar interagindo, as trocas afetivas positivas da família com a criança. Porque eu brincava, mas eu brincava menos. Eu não dava muita atenção que eles dão aqui. Porque eu dava um brinquedo para ela e largava, porque enquanto ela estava brincando, eu ia fazer minhas coisas. E eles me ensinaram aqui que não é assim. Ela precisa assim de uma companhia, uma hora, nem que seja 10, 15 minutos para ficar brincando com a gente, para aprender. A gente aprende com ela e ela com a gente. Nosso objetivo também é atingir esses profissionais que desenvolvem atividades com essas crianças, que é aquele adulto que está atuando diariamente em várias situações com a criança. Então, nosso objetivo é atingi-los e estar mostrando o quanto o lúdico é rico, é um recurso indispensável, maravilhoso para as crianças. E no tocante ao portador de deficiência, a nossa devolutiva vem muito da escola, muito do professor, porque são evoluções. Então, são crianças que apresentam, que estão em terapia, estão em processo educacional e que não conseguem apresentar uma evolução. E aí os professores dão devolutiva no tocante a interesse, muito a questão de atenção, concentração, a compreensão, o nível de compreensão, é uma evolução que eles apresentam, é sentido lá na escola e é uma devolutiva que nós recebemos aqui. O Lykotek é um espaço livre do fracasso, não há formas erradas de brincar. E os brinquedos, os adaptados, são brinquedos que a gente adquire e adapta a determinados tipos de família. Porque como a gente visa o êxito no brincar, então nós adaptamos o brinquedo para facilitar o processo para a criança. Também é brincando que a criança aprende a viver em sociedade, assimila as regras de convivência, aprende normas que terá de cumprir. A pré-escola é o espaço privilegiado, onde toda criança pode desenvolver a sociabilidade. Paulinha e Isabel frequentam escolas integradas. São escolas que levam em conta as diferenças individuais das crianças. Normalmente você sente que o grupo percebe que ela tem uma diferença e ajuda, e a Bel não consegue isso, vamos lá dar uma força, e dão a força, e ela aceita e diz, oba, que legal. E eles conseguem, o colégio consegue fazer isso muito bem. Quando uma criança é respeitada em suas características pessoais, ela aprende naturalmente. Quando estão em contato com outras crianças, brincando e participando de seus desafios, elas aprendem a conhecer seus limites. E aí, pouco a pouco, desenvolvem suas potencialidades e descobrem a melhor maneira de se integrarem ao mundo. A diretora me passou que havia a Paulinha, que a sala tinha sido preparada para receber a Paula, e eu, com tranquilidade, entrei, a conheci e tudo transcorreu normalmente. Entrosamento total, a respeito, a colaboração. A Paulinha enturmou com tranquilidade. Com isso, está fazendo com que a Paulinha tenha um melhor desenvolvimento na sala de aula. Porque as crianças colaboram com a Paulinha quando há alguma dificuldade. Então ela veio com a mesma turminha, já veio integrada, são os mesmos coleguinhas. Então a adaptação foi tranquila porque ela já estava muito bem adaptada no Jardim da 102 Sul também. Cadê o fogão? Pega lá o fogão. Vamos fazer um almoço para ela? Vem, ó. Tem vamos pôr a família aqui.
Vamos fazer uma comidinha? Vamos? Cadê o fogão? Talita é uma criança deficiente mental. Vamos chamar as meninas para almoçar? Como todas as pessoas, às vezes ela é contraditória. Em outros momentos, é imprevisível. E nessas horas, seu comportamento costuma surpreender. Talita está aprendendo a brincar. O atraso que crianças como Talita, Paulinha e Isabel apresentam depende de dois aspectos: o grau do comprometimento intelectual e a condição do ambiente em que elas vivem. Um ambiente desafiador estimula o desenvolvimento intelectual da criança. É por isso que não dá para falar que todas as pessoas deficientes mentais se comportam da mesma maneira. Eles não são iguais, assim como todas as pessoas são diferentes entre si. Isso. Crescer esperada. O desenvolvimento de Paulinha, Isabel e Talita se deve ao empenho feito pela família, professores e até amigos. Pessoas que acreditam no potencial de aprendizagem delas. Por isso, esperam que elas se desenvolvam bem mais. Mesmo que os resultados demorem um pouquinho mais para aparecer. Eu já tive vários alunos também nessa fase de alfabetização. Eles, claro, não chegam, não vencem rapidamente como os outros, mas nunca deixaram de acompanhar. Sempre foram para a segunda série, o que eu acredito que vai acontecer com a Paula. Porque a Paula já está lendo, a dificuldade maior, às vezes, é no acompanhamento da coordenação, da escrita. Mas ela, dia a dia, tem crescido, tem melhorado. Eu acredito que a Paula vai ser uma que vai conseguir. O tempo todo eu sinto que o fato dela ir para o colégio faz diferença quando às vezes eu encontro em outros espaços, até nos terapeutas mesmo, em outros espaços sociais, crianças com a síndrome de Down, que não têm esse desenvolvimento todo. Eu acho que tem muito a ver com a integração com as outras crianças. Esta é uma história de A educação da criança entre 4 e 6 anos não tem seriação. O que você escreveu, Zé? Não existe o fantasma da reprovação. A expectativa é de sucesso e não de fracasso. Há chances de uma relação ensino-aprendizagem mais lúdica e envolvente, onde a fantasia seja um exercício do pensamento. Ela ganhava um brinquedinho, eu dava para ela brincar e não ligava de brincar com ela. Ela tinha que se virar sozinha, entendeu? Eu dava um brinquedo e gostava. Eu falei, enquanto você está brincando, eu vou fazer minhas coisas. E agora eu entendi que não é assim. Ela quer brincar, uma hora a gente tem que parar para brincar com ela um pouquinho. A gente tem que entrar na brincadeira com eles.
A socialização da criança começa em uma fase da vida onde fantasia e imaginação comandam o processo. Entre 4 e 6 anos, brincar quer dizer trabalhar. A pré-escola é o espaço onde a criança aprende brincando. Para a criança portadora de deficiência mental, este momento de convívio com as outras crianças é decisivo. Integração ou discriminação. Esses são os 2 caminhos que se abrem à criança deficiente. Seja qual for o caminho que ela irá seguir, uma coisa é certa: agora ela começa uma nova fase da vida. Nessa fase, viver tem o mesmo significado de competir. Tá chovendo? Não. Tá nublado? Não. Tá chuvoso? Não. Tá ventando? Não. Estamos iniciando uma fase em que o mundo do faz de conta abre espaço para o mundo da responsabilidade. Agora existe a preocupação com os horários e os deveres da escola. E também há a expectativa dos pais e dos professores com relação ao desempenho escolar. O relacionamento com o mundo dos adultos se intensifica. Os desejos e sentimentos que a criança expressa costumam receber dos adultos respostas contraditórias. Geralmente em forma de valores absolutos, o bem e o mal. É um momento delicado. Podemos estimular na criança o preconceito ou cultivar a solidariedade. Onde é que você viu a árvore? Muitos professores não aceitam crianças deficientes em suas salas de aula. Não se sentem capazes porque não são especializados. Ignoram como essa convivência pode ser enriquecedora para todos. No caso das crianças com deficiência mental, a falta de conhecimento sobre suas condições e suas possibilidades alimenta o medo e cria fantasmas. Mas eu penso que o nosso olhar está completamente equivocado. Eu acho que é surpreendente conviver com eles, né? Surpreendente mesmo, a cada momento. Quanto mais eu convivo, mais eu acho interessante. Eu acho que para poder haver uma integração e uma mudança de mentalidade, também os portadores de deficiência têm que mudar a sua mentalidade e as famílias. Eu acho que as coisas são dos 2 lados. Viver em sociedade passa a ser um desafio tanto para a criança deficiente quanto para as pessoas que convivem com ela. Nós temos crianças que não têm dificuldade, nós temos crianças que são às vezes hiperativas, crianças até assim com potencial tremendo, mas aquela criança incomoda. E desde que ela incomode, ela é colocada de lado. Então o nosso sistema trabalha com aquela criança dentro de um padrão. Então aquela que sofre um desviozinho de comportamento, de gênio, ou que incomoda, então ela já é classificada de criança especial. Essas crianças, geralmente, eles ficavam numa sala, a pior sala da escola. A sala mais bonita era para os alunos bons, né? E essas crianças ficavam na sala piorzinha, que sobrava. A professora também era aquela professora que nunca trabalhou, que estava começando, ou que já estava aposentando, não estava aguentando mais. Quer dizer, as professoras corriam dessa turma. Também fora da escola, o dia a dia da criança deficiente mental é um desafio constante. E aí, o apoio dos pais é muito importante. Além de continuar o trabalho desenvolvido na escola, há muitas conquistas pela frente. Combater a inatividade, estimular as potencialidades, um verdadeiro aprendizado para pais e filhos. Diante de situações inéditas e desafiadoras, o sucesso depende da intuição e da vontade de se fazer o melhor.
muita coisa intuitiva com o Felipe, assim, né? Cada vez que vinha as dificuldades, como é que eu vou fazer? Então, às vezes, eu tive que inventar, né? Ser criativa nesse meu processo. E aí, bom, como é? O que eu vou fazer para ele poder ir brincar? Eu tenho que trabalhar, né? Então, tive que inventar, começar a inventar o que eu chamo hoje as formas de integração. Eu saía pela vizinhança, dizia, olha, eu vou mandar o Felipe aqui na padaria. Você pode olhar quando ele atravessar? Ora, eu recebia às vezes algumas pessoas que achavam a coisa mais incrível e diziam assim, pode contar comigo, como também eu via pessoas, Deus me livre, a senhora é doida de mandar esse menino. A senhora não está vendo que ele tem capacidade, e se ele for atropelado, a senhora não deve me culpar. Está entendendo? Então, mas eu comecei a saber lidar com essas várias opiniões e fazer aquilo que também eu já estava com capacidade para executar, né? E com isso ele criou toda uma relação na vizinhança, que ele anda sozinho, pela vizinhança toda ele anda. Aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a nadar, aprendeu tantas coisas, né? Que fez com que hoje, por exemplo, seja um menino que ele... não nessa escola, mas na escola do ano passado, ele ia e voltava sozinho para a escola, tá entendendo? Comecei a buscar outras, cada vez ampliando mais o universo dele de integração, levando ele para todo lugar, né, que já havia agora passado esse sentimento, a vergonha dos olhares e tudo. Então passei a fazer, tá entendendo? De maneira que não só eu me superasse, mas também quem está em volta. Muitas vezes, quando os medos e equívocos de relacionamento são superados, o desempenho escolar da criança deficiente mental é que passa a ser questionado. O atraso em relação aos demais colegas de classe e as dificuldades constantes que tem de enfrentar são apontados como barreiras intransponíveis. A própria capacidade da escola em atender adequadamente as crianças portadoras de deficiência também é questionada. Para muitas pessoas, a saída é o ensino especializado. No Centro Especializado em Neuropsicológico, a implantação do laboratório que chama Informativa, né, que é uma formativa, né, de utilizar a informática. Nós procuramos utilizá-la como recurso de excelência para a integração e interação. A máquina dá a resposta que o portador de deficiência não pode dar. Escolas especiais, equipamentos e tecnologias sofisticados. Sem dúvida, uma situação ideal não só para alunos deficientes, mas para todos os alunos. Será que a integração só pode acontecer nessas condições? Não é o que mostra a experiência da cidade mineira de Lavra. Aqui, a APAE criou um projeto de ação complementar. Olha o camaleão, olha o rato. O objetivo principal é combater a discriminação e estimular a integração das crianças. Olha o rabo dele, vai esse meio, senão ele cai. O cachimbo era de ouro de seu. Todo mundo vai ser serpente. Esta é uma história de uma serpente. Esse projeto já existe há 10 anos. Desde então já vem sofrendo uma série de modificações, porque a gente vai observando o que está dando certo, o que não está dando certo. É uma equipe formada por um psicólogo, que é o Zé Luiz, tem a nossa coordenadora, que é a Deise, que é uma pedagoga, tem as professoras, hoje nós somos em 3, né? E nós itineramos nas escolas. Nós temos a nossa escala fixa, que são 3 escolas por professor. Então nós atendemos um total de 9 escolas. Nós atendemos as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem dentro da escola regular, mas assim, as crianças que não conseguem assimilar, aprender do método que a professora usa, que a escola usa. É uma escola de periferia, né? Abrange um bairro já assim socioeconômico baixo, né?
e são crianças mais hostilizadas, né, por causa de estar num bairro mais afastado mesmo. E a classe aqui social, ela é muito precária, né? Vem de famílias já mais tumultuadas. São meninos que não conhecem nem as vogais, eu pego sem conhecer as vogais. E já, né, cumprindo um programa da escola há 2 anos. Então chega pra mim com 2 anos, assim, eu olho, a criança nem o nome sabe escrever. Né? E ali eu começo todo aquele trabalho, vou lá atrás de novo, bem na pré-escola, bem ludicamente, e venho trazer. Ao final de um ano, eu digo no primeiro 6 meses, é só mais contato. Os meninos no segundo semestre é incrível, é notório mesmo. Você vê os meninos já escrevendo o nome, fazendo ordens mais simples. Uma cor azul para cada um pega uma cor roxa. O projeto de ação complementar é uma proposta de educação integrada premiada pela Unesco. Nas palavras de uma diretora de escola, ele não gera gastos para a escola e não faz nada difícil ou impossível. Em resumo, é um projeto que tem os pés no chão e leva em conta o ritmo e as características individuais de aprendizagem. Então a gente usa métodos alternativos, né? Muito na ludoterapia, muito um trabalho terapêutico, né? Seria o caso. Com brincadeiras, jogos. A gente sempre procura saber o que a criança está estudando dentro de sala de aula, para poder confeccionar material, sempre aproveitando sucata, dentro do tema, dentro do que eles estão estudando. 1, 2, 3. E já aproveitando que eles também estão sendo alfabetizados pela professora, a gente vai confeccionando material e vai já direcionando a atividade. Quanto é? 7. 7? Se eu fizer isso daqui? Porque eu não faço um plano de aula para o mês inteiro. Cada dia eu faço o plano para o outro dia. Ou, de acordo com o rendimento, eu verifico o que eu preciso trabalhar mais. Eu vou ter que voltar naquele do conjunto mais uma vez? De que maneira? Se não deu certo daquela maneira, que maneira que eu vou fazer? Eu vou fazer usando outro tipo de exemplo, né? A gente procura muito o corpo, né? A questão do corpo. A gente, é como se a criança estivesse assim, ela se situar, ela perceber que ela existe, que ela não é um ser externo da realidade, ela é um ser presente, atuante, né? No dia a dia, ela é importante. A gente tem crianças que a autoestima está lá embaixo, que não se veem como gente, que não se veem como sujeito, que não se veem como um agente importante no processo educativo, né? Tão importante que sem eles a gente não existiria, né? E assim a gente vê o resultado assim, da criança pedir mais, a criança da sugestão. Antes a criança era tímida, calada, tinha medo de falar, agora ela se permite errar, ela se permite arriscar, sabe? Porque a gente percebe que a gente dá oportunidade, espaço para isso. Ela perceber que ela é respeitada e não tem como ela não te dar esse retorno, né? E isso tudo vai refletindo em quê? Interesse em querer aprender, interesse de se situar no processo que ela está vivendo. Que cor que é essa daqui? Ah, muito bem! E o vermelho, como que chama a figura? A hora que ela consegue ler alguma palavra, que você vibra com ela e tal, ela não sente que aquilo ali é hipocrisia. Ela sente que aquilo ali ela venceu. E que daqui pra frente é tipo assim, mais fácil. Porque a pedra maior ela conseguiu tirar do lugar. A escola reproduz os preconceitos da sociedade. O programa escolar não considera as condições individuais dos alunos. A ênfase que dá no desenvolvimento cognitivo da criança afasta o aluno com deficiência mental da sala de aula. A criança, ela não tem preconceito. Ela vê o diferente porque quando tem traços físicos são visíveis, ela percebe o diferente, mas amanhã ela brinca como qualquer uma outra criança. Não há nenhum preconceito
principalmente na pré-escola e mesmo nas séries iniciais. Perguntas aparecem, a professora responde com naturalidade e isso passa quase despercebido, entende? O preconceito realmente vem do adulto. Por isso que, na minha experiência, nesses anos todos de integração, quanto mais cedo integrar, melhor para a criança, melhor para a sociedade, melhor para as outras crianças que não têm convívio com pessoas deficientes. Independente das dificuldades ou deficiências dos alunos, o compromisso do educador é com o processo de transformação do ser humano. Projetos e ações de educação integrada têm a vantagem de garantir o desenvolvimento harmonioso da criança. Para isso, os recursos escolares devem ser diversificados e, se possível, integrados. Nós vamos às escolas preparar para receber o nosso aluno, né? De uma forma muito descontraída, dizendo para eles que o nosso aluno é um aluno como qualquer um outro, apenas ele tem uma limitação, mas ele se comporta socialmente como qualquer uma outra pessoa, ele pode ter um comportamento como qualquer uma outra pessoa, tá? Então, para a gente tirar aquele mito de que o nosso aluno não pode conviver socialmente com os outros, tá? E a gente isso faz desde os professores, os porteiros da escola, a cantina, a gente prepara toda a escola para tratar aquele aluno como um ser, como um aluno, como outro aluno. A gente não quer que a nossa criança seja tratada com discriminação em nenhum momento. Macaquinho, quer ser meu amigo? E o macaquinho disse: preparar a comunidade escolar significa discutir todas as dúvidas e questões. E o elefantinho continuou. Um processo onde se conversa sem reservas sobre a deficiência. Eu não gosto de ninguém, quero viver sozinho. E quem quer ser o macaquinho? O resultado melhor para mim, o que mais me agrada é saber que o menino está feliz na escola, gosta da escola e gosta dos colegas. Para mim é um resultado fundamental. É incrível. No final do ano a gente percebe assim, sabe, o desenvolvimento da criança. Não é uma coisa imensa, mas você percebe aquelas coisinhas pequenas que no futuro você sabe que vai se tornar uma coisa grande. É o início para uma coisa maior. Então a gente fica super feliz de ver criança que consegue vencer a etapa, né? No próximo ano já está acompanhando uma turma bem melhor. E é bom demais. Eu fico emocionada no final do ano quando eu vejo meus meninos, o que eles aprenderam no curso de um ano. É bom demais.